Olá, pessoal do segundo ano do ensino médio. Como é que vocês estão? Eu espero que todos bem. Professor Rafael Isidoro aqui, trazendo para vocês uma revisão dos temas que nós estamos estudando em sala, cinética química. Galera, veja bem, nós estudamos tanto a parte de velocidade média, como teoria das colisões e os fatores que alteram ou afetam a rapidez de uma reação química. Porém, eu percebi que surgiu mais dificuldade nesta etapa aqui de velocidade média, e é normal a galera, de uma forma geral, ter mais dúvidas nesta parte, já que ela exige um embasamento matemático um pouquinho mais aprofundado, por assim dizer, ok? Então eu selecionei aqui duas questões para a gente resolver, tá bom? E nós vamos então juntos revisar esse tema, tá legal? Vamos lá, galera? Ó, na primeira questão, o que ele me deu aí? Ele fala da equação de A se transformando em B, ele me dá uma tabelinha e ele pede a velocidade da reação no intervalo de 15 a 35 segundos. Então, é aquela velocidade média básica, que eu não preciso fazer comparações entre as espécies químicas envolvidas na transformação. Basta que a gente selecione aqui qual é o tempo, né? Ó, o intervalo de tempo é de 15 a 35. Então vamos evidenciar isso aqui, ó, lembrando que ó, o nosso tempo ele está em segundos aqui embaixo, tá legal? E a concentração está aqui em cima em mol por litro. Ele não pediu pra gente alterar a concentração nem nada, então eu vou manter aqui, ó, não vou mexer no tempo e nada, eu só vou evidenciar o seguinte, ó, aqui estão os 15 segundos que ele citou, correto? Ó, e ele quer que a gente vá até 35, não é? Então vamos fazer assim, ó, deixar um negocinho bem montadinho aqui, beleza? Para a gente não se perder. E aí, como que eu calculo a velocidade média? Variação da concentração dividido pela variação do tempo, que seria o quê? A variação da concentração é a concentração final menos inicial. E a variação do tempo? O tempo final menos o tempo inicial, tá bom? Então vamos montar essa continha aqui, galera. Ó, vamos montar essa continha. Então vai ficar assim, turma, ó. Bastante concentração aqui. Eu já vou jogar em módulo, pessoal. Por que em módulo? Para evitar que a resposta saia negativa. Embora na química exista a velocidade negativa. Quando ela é negativa, é a velocidade do reagente. Quando ela é positiva, é a velocidade do produto. Mas eu vou considerar em módulo, porque ele também não citou nada. Eu acho que é mais tranquilo trabalhar assim, tá bom? Então eu vou deixar aqui, ó. Lembrando que o módulo, ele converte qualquer valor negativo em positivo, beleza? Então vamos pegar lá, ó, concentração final 1,5 e concentração inicial 2,5. Tem que ser nesse intervalo de tempo que ele citou ali. Então 1,5 menos 2,5, ó, 1,5 menos 2,5, tá bom? Tranquilo? Em módulo. E o tempo? O tempo vai ser 35 menos 15. Então eu vou anotar aqui, ó. Ok? 35 menos 15. Tá bom? Não precisa colocar unidade aqui no cálculo, mas é importante colocar unidade na resposta. Não se esqueçam disso, tá bom? Belezinha? Então vamos lá, ó. Vou colocar o igual aqui e aí a gente vai fazer as continhas. Vamos fazer as continhas aqui. Então vai ficar assim, ó, acho que é até mais fácil, ó, do que eu ficar toda hora. Aí, pronto. Então aqui, pessoal, aqui em cima, ó, 1,5 menos 2,5. Como tá em módulo, é mais fácil você pegar o maior e subtrair o menor. 2,5 menos 1,5, que dá 1, correto? Tranquilo? Na dúvida, só montar a continha também, não tem problema nenhum, ok? Demora um pouquinho mais, mas pelo menos acerta. E aí aqui, ó, 35 menos 15... 20, correto? Então 1 dividido por 20, tá bom? Então como que a gente faz aqui? Ó? Se você dividir 1 por 2, dá 0,5. Como tem um outro zerinho ali no divisor, então 0,05. E aí a unidade, ó, mol por litro por segundo, tá bom? Mol por litro, eita,
mol por litro por segundo. É muito comum, pessoal, tanto na química quanto na física, usar expoentes negativos ao invés da barra. Então olha o que eu poderia fazer. É bom para vocês irem se acostumando com essa linguagem, ok? Então, ó, veja bem, vocês vão encontrar isso na prova. Ao invés de colocar barra litro, eu posso colocar vezes litro elevado a menos 1, ok? Ó, elevado a menos 1. Assim como eu poderia colocar aqui, ó, para o segundo, vezes segundo elevado a menos 1, tá bom? Então, está correto escrever isso, inclusive quando você consulta livros, questões de vestibular, eles utilizam esta notação aqui. Algumas questões que usam barrinha, tá bom? Beleza? Então, se vocês virem, vezes alguma unidade elevada a menos 1, quer dizer que está sendo dividido por ela, barra ela ali, tá legal? Tranquilo? Ok, então a primeira questão bem básica, cálculo básico da velocidade média. Agora, quando surge comparação na reação e conversão de unidades, que a galera dá uma tropeçada. Então vamos bem no passo a passo aqui nessa reação, nessa questão, tá bom? Ele me deu a reação química, percebam, tá tudo aqui bonitinho. E ele fala que a formação do gás oxigênio tem velocidade média 0,05 mol por segundo. Ele quer saber a massa do dióxido de nitrogênio. Então, olha só, ele está te dando, opa, pera lá, sumiu meu desenho aqui, ó. Ele está te dando a velocidade aqui, ó, do oxigênio, concordam? Mas nós queremos a massa deste produto aqui. Então, vai ser necessário fazer uma conversão em termos de velocidade. Mas não é difícil, porque veja bem, ó. Quando você fala da velocidade, vamos deixar ele evidenciado aqui, ó, que é esse carinha que importa pra gente. A velocidade ela é diretamente proporcional aos coeficientes estequiométricos da reação, ou seja, esses números que ficam do lado esquerdo aqui, ó. A velocidade do oxigênio está para 1, que é o 1 que está escondido aqui, ó. Assim como a velocidade do dióxido de nitrogênio está para 4. Então seria escrever isso aqui, ó. Velocidade do oxigênio, ó, está para 1, assim como a velocidade do dióxido de nitrogênio está para 4. Então esse 1 e esse 4, eles vieram de onde? Eles vieram daqui, ó, do coeficiente estequiométrico. Se aqui fosse 3 e aqui fosse 5, seria VO2 por 3 igual VNO2 por 5. Então são os valores que estão na reação química devidamente balanceada. Tá legal? Por que eu estou fazendo essa conversão de velocidade? Porque eu preciso chegar na massa desse carinha aqui, então eu preciso da velocidade dele, não da velocidade do oxigênio. Então sempre que vocês pegarem questões desse tipo, primeiro faça a conversão de velocidade. E essa massa, galera, não se preocupe com ela, deixa isso para o final, porque nós temos aquela equação da quantidade em mol. O número de mol é o quê? Massa dividido pela massa molar. Então é só seguir o padrão e no final a gente faz essa conversão, tá legal? Então vamos lá. Vamos fazer aqui a substituição, ó. Então vai ficar desse jeito aqui, galera. Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Acho que eu vou até diminuir o tamanho aqui, turma, porque acho que não vai dar espaço aqui não, hein? Vamos ver? Agora acho que vai. Ó, então eu tô substituindo os valores, tá, turma? Velocidade do oxigênio, que tá lá na questão 0,05 ou 0,5. 0,05, ó, em mol por segundo, tá bom? Em mol por segundo. E a velocidade do NO2, nós vamos descobrir. E aí, como que eu resolvo esse trenzinho aqui, ó? É a famosa multiplicação invertida, né, ó? 1 vezes VNO2 e 4 vezes 0,5. Não tá difícil, né? Se a gente fizer aqui a continha, vai dar isso aqui, ó. VNO2 igual, olha só, 1 vezes esse carinha aqui, ó, é a multiplicação invertida. 4 vezes 0,5 é só você fazer o 4 vezes o 5, que dá 20. Então vai dar 0,20, que é a mesma coisa que 0,2. Cuidado com a unidade, ó. Mol por... Quanto que ele deu lá? Mol por segundo, não foi? Vou fazer segundo menos aqui, ó, para ficar legalzinho, para ficar elegante. Olha aí que beleza. Essa é a velocidade do dióxido de nitrogênio, tá bom? Unidade, hein, ó. Mol por segundo. Só que ele quer a massa formada em 1 minuto.
em 1 minuto. E a gente sabe que 1 minuto tem 60 segundos, correto? Vamos só deixar aqui, ó, separadinho, tá bom? E aí a gente vai montar uma nova proporção. Qual proporção que eu vou montar? Eu vou montar assim, ó. Se 0,2 mol está para 1 segundo, porque é a velocidade dele, não é? Ó, mol por segundo. Então, quanto que eu teria? O símbolo, a incógnita do mol na química é o N minúsculo, Nzinho, tá bom? Tudo bem, pode pôr um X ali se quiser, não tem problema, mas é legal você seguir, né, de acordo com as legendas corretas, tá legal? Beleza? E quanto que eu teria, então, em 60 segundos? Repito, por que 60 segundos? Porque ele quer em 1 minuto, e 1 minuto corresponde a 60 segundos, tá bom? E mais uma vez, o que nós vamos fazer? Multiplicar invertido aqui, ó. Então vamos fazer uma multiplicação invertida. Perceba que segundo aqui, ó, vai anular segundo aqui. Segundo, quarta, segundo. Sobra só o mol na resposta. Unidade é muito importante, turma. Não pode pular unidade. Então nós encontramos aqui o número de mol. Como? 1 vezes N é N e 60 vezes 0,2. 60 vezes 0,2, turma, simplesmente você pode cortar esse zero com esse zero aqui, porque eles estão multiplicando. 0 à esquerda, 0 à direita, corta, tá legal? Então 2 vezes 6, 12, e aqui só mol. Só mol. Tudo bem ou não? Tá legal? Então vamos lá. Ó, achei a quantidade em mol. Mas ele não quer mol. Ele não quer mol. O que ele quer? Ele quer massa. Ele quer massa. Não foi isso que ele pediu? Só para eu me perder aqui. Ele quer a massa. Mas aí a massa, eu uso aquela equaçãozinha. Quantidade em mol é o quê? Massa dividido pela massa molar. Então vamos montar ela aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. N igual. Quantidade em mol é massa dividido pela massa molar. Beleza, galera? Ok? A gente vai ter que fazer um ajuste aqui, mas não tem problema. Lembrando que a massa molar, alguns exercícios dão ela pronta e outros exercícios te dão as massas de cada elemento para você fazer a continha ali, ok? Mas não tem erro, galera, não tem erro. Precisa de mais espaço, eu acho, hein? Ó, não tem erro. O que você vai fazer, ó? Primeiro, esse meu N aqui, ó. Esse meu N, eu já vou substituir, Vamos, filho. Aí, pronto. O meu N aqui eu já vou substituir por 12, tá legal, galera? Porque foi o valor que a gente encontrou aqui, ó. Tá bom? Aí, pronto, consegui espaço. Agora sim, posso fazer tranquilinho agora, ó. E agora a massa molar, veja bem, ó, o nitrogênio é 14 e o oxigênio é 16. Na molécula eu tenho um nitrogênio e 2 oxigênios. Então que continha que eu teria que fazer aqui, ó? Presta bastante atenção, tá bom? Ó, nitrogênio, um só, 14, mais oxigênio, 2 vezes, por que 2 vezes? Olha lá no composto, ó, 2 oxigênios. Cada um, olha aqui embaixo, ó, é 16. Então, mais 2 vezes o 16. Ó, essa continha que tá aqui na calculadora que eu fiz, ó, 14 mais 2 vezes 16, 46, beleza? Cuidado para não errar, não esquecer, deixar um átomozinho de fora aí. Então, a massa molar dele, a massa molar é sempre o Mzão, ó, 46. E o seu Mzinho aqui, ó, ele já é o grama. Beleza? Então, quantidade em mol é o quê? Massa em gramas dividido pela massa molar, que é gramas por mol. Então, mol vai cortar mol ali e vai sair o grama bonitinho na resposta. Agora, aqui o que você vai ter que fazer? Ó, M igual. O seu M aqui você quer isolar. Então, esse 46, ó, que está dividindo, você vai subir ele multiplicando por 12 aqui, ó, tá bom? Então você vai fazer assim, ó, 46 vezes 12, 552. Olha aí, ó, tranquilo, galera? Beleza? Ó, 552 gramas.
e aí tá resolvido a nossa questãozinha, tá bom, turminha? Então, ó, é o que eu falo pra turma, parece difícil, mas na verdade é só trabalhoso. Então é só você seguir o passo a passo que você consegue chegar na resposta. Tá legal, turminha? Então espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Desejo a todos bons estudos e beijos, abraços. Tchau, até a próxima!